Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo ao nosso podcast, videocast. Quem quiser ver a imagem pode ver, tô meio desarrumada. Mas tudo bem, que vale o conteúdo. Também, né? A gente vai falar, esse é o podcast voltado para quem busca conteúdo em saúde, se vier com a prática de esportes ao ar livre, melhor ainda. E o nosso tema de estreia é a segurança na prática esportiva ao ar livre. Desde a pandemia, o número de praticantes, de atletas que se exercitam ao ar livre aqui no Rio de Janeiro, de onde eu falo, em todo o país e no mundo também, em outras cidades aconteceu isso, aumentou muito. O problema é que os recentes acidentes, muitos deles com mortes, mostram que a segurança não tem acompanhado. Quer ver só um exemplo? Semana passada, Praia Vermelha, zona sul do Rio de Janeiro, logo embaixo do Pão de Açúcar, uma morte por afogamento. Não era atleta, era um turista, na verdade, uma pessoa que veio trabalhar de São José dos Campos, no interior de São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, trabalhou nas obras do bondinho lá em cima, durante a madrugada, antes de ir pro hotel ali perto, resolveu ver o mar um pouquinho, disse que nadava bem, o mar estava de ressaca, entrou e logo em seguida não foi mais visto. Ele foi retirado da água já desacordado, os professores que ali estavam têm assessorias esportivas, tentaram reanimá-lo, chamaram a ambulância do Corpo de Bombeiros, que demorou 40 minutos. E isso acendeu um alerta, isso porque as assessorias esportivas que estão espalhadas ao longo da orla do Rio de Janeiro começam a dar treino às 6h30 da manhã. Os guarda-vidas responsáveis ali pelo patrulhamento da orla começam às 8 da manhã. Tem um gap ali, um between, que vale uma discussão. E para a gente discutir sobre isso e sobre outros esportes, bike, corrida, chamei um time de feras, uma equipe tanto, vou apresentá-los a vocês, com vocês. Cristiane Pansardes, que vai falar com foco em natação, ela que é a coordenadora técnica de uma assessoria esportiva, equipe Sport Mix, e que também tem uma vida acadêmica aí de sucesso, teve mestrado, tem doutorado e é hoje professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Márcia Ferreira, que foi uma super atleta, foi de triatlon, foi tricampeã brasileira, foi bicampeã sul-americana, quando estava em vias aí de ir para a Olimpíada, teve um grave acidente quando ela pedalava também no Rio de Janeiro, hoje é uma super técnica. Além da Márcia, a gente vai ter também Adriana França, jornalista e super atleta, já participou de competições no exterior, teve também um acidente grave com bike numa competição há 2 anos. E Rafael Passos, que além de atleta, faz um trabalho muito importante à frente da Comissão de Segurança no Ciclismo do Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, gente, por iniciativa dele, das pessoas que trabalham com ele, foi criada, 10 anos foram criadas as chamadas APCCs. Para quem não conhece, são áreas de proteção ao ciclismo de competição. São trechos, vias importantes, como a Aterro do Flamengo, que são fechadas em determinados horários, geralmente de madrugada, mas pode ser em outro horário, ao fluxo de veículos e ficam exclusiva para o treino de bike. Essas áreas que foram criadas a partir de uma tragédia também, a morte de um atleta em Ipanema, atropelado por um ônibus. Ele estava pedalando de bike, um atleta de triatlon. Vamos conversar com eles? Conversa vai ser muito boa e a gente começa com Cristiane Pansardes, falando um pouquinho desse depoimento sobre esse último afogamento com morte na Praia Vermelha. Ela fez o salvamento, quer dizer, né, o resgate dessa pessoa, tentou salvar, chamou a ambulância do Corpo de Bombeiros, vai falar um pouco sobre isso. Fala, Cris. Vamos lá, boa noite. Primeiro agradecer a Mariana pelo convite. Eu acho que é uma discussão muito importante, juntar vários esportes que atuam no ar livre, né? E especificamente o triatlo, ao qual eu também trabalho. Márcia, uma grande parceira, Adriana foi e é minha atleta, Mari começou comigo na natação, faz o contato do esporte, não foi meu atleta, mas a gente tem esse contato do esporte aí. Então, realmente, uma super live, agradecer o convite e estar com todos vocês. Bom, como a Mari pediu para começar, vamos começar do incidente que aconteceu, né? Fica difícil dizer o que realmente levou à morte, mas é muito indicativo de que ele possa ter se afogado. E aí mostra a importância de você conhecer o local, né, antes de você nadar. Muita gente acha que por nadar na piscina ele é normal, é a mesma coisa nadar no mar. Não é a mesma coisa, não é à toa que são modalidades diferentes. Se a gente parar para pensar, vulgarmente falando, né? Na própria Olimpíadas, que fica muito claro, onde as pessoas mais leigas têm esse contato, prova de natação, ela sim é na piscina, mas a natação no mar, no caso águas abertas, é uma outra modalidade, né, que é maratonas aquáticas, né? Então, mostrar essa diferença, vocês perceberem essa diferença,
É o primeiro ponto. Infelizmente, essa pessoa veio a óbito. Existe a opção dele ter sofrido mal súbito, essa opção existe, mas também existe a opção muito forte de ter sido um afogamento, porque a informação é que o amigo que estava com ele o viu entrando, mas não viu fazendo mais nenhum outro movimento, né? Então fica-se a pergunta, será que ele se afogou? Será que ele teve um mal súbito? Infelizmente não vamos conseguir chegar a essa resposta. E ele é um caso de vários que vem acontecendo, né? Hoje, esse ano mesmo, já aconteceu na Orla de Copacabana e outros, e fica-se o questionamento de qual segurança nós temos, né? Se a maioria dos nadadores, por questões de horário, por questões das condições do mar, de modo geral, iniciam essa prática muito cedo, né? As assessorias esportivas, de modo geral, iniciam às 6 da manhã, e não só as assessorias esportivas, grupos de amigos que se reúnem, a qual um exemplo é o que a Mariana participa, se reúnem muito cedo para estar nadando, né, e praticando essa atividade ao ar livre. Eu não falo só natação, atividade de corrida na areia também, né, não só o ciclismo, mas eu vou deixar isso para a Márcia e para o Pablo, mas essas atividades de modo geral e a questão de segurança. Né? Infelizmente, eu posso dizer ali na Praia Vermelha, eu estou atuando na Praia Vermelha há 12 anos, 12 anos eu trabalho com natação no mar, estou ali na Praia Vermelha há 12 anos. Infelizmente, nós não temos um guarda-vidas, né, salva-vidas especificamente, que é do mar, ali nesse horário de treinamento. Normalmente eles chegam às 8 da manhã. Ali na nossa praia, especialmente, o posto de atendimento deles é afastado do local onde realmente acontece a vida da praia, né, o que deixa muito preocupante. A situação de semana passada mostrou isso, porque infelizmente os bombeiros demoraram a chegar. Por sorte, né, a ambulância do Exército se solidarizou e chegou antes. Cabe ressaltar que antes chegou um carro com membros do bombeiro, né, mas eles não estavam com o equipamento necessário, eles não estavam com desfibrilador, nada, então o atendimento ele só torna completo no caso do que aconteceu, que foi um afogamento, quando você tem todos os materiais para ajudar. É óbvio que todas as pessoas que estavam na praia e alguns alunos que eram formados em medicina, como os profissionais de educação física, cabe ressaltar, os profissionais de educação física, para poderem atuar no estado do Rio de Janeiro, eles são obrigados a participar de um curso de SBV, Salvamento Básico de Vida. Então não basta você ser formado em educação física para você atuar na educação física, você tem que ser formado em educação física e realizar esse curso. Então, entende-se que todos os profissionais de educação física que estão aptos ao CREF, ao Conselho Regional de Educação Física, eles estão aptos a realizar um salvamento. Ali na Praia Vermelha foi bem visível que todos os profissionais que atuaram no salvamento estavam preparados, de outras assessorias, assim como o médico, todos fizeram o necessário, mas infelizmente essa pessoa veio a óbito. Eu acho que ressalta a situação da importância, primeiro, de você procurar não nadar sozinho. Né? O mar, como diz um belo ditado, o mar não tem cabelo, ou seja, você não tem aonde segurar. Uma simples cãibra pode te levar à morte. Você nadar e ao nadar, dar uma abraçada, dar de cara com o coco, você pode se lesionar e desmaiar e ir à morte. Né? Então, se pequenas situações, pode entrar um vento, às vezes vocês não controlam. Nós, professores, costumamos estar observando questões de vento, de maré, de modo geral. Mas as pessoas que nadam aleatoriamente, muito comum não estar percebendo isso. Pode entrar um vento, mudar a corrente, e aí você não conseguir voltar ao seu local de origem e pode provocar uma fatalidade. Então, primeiro ponto, indico não nadar sozinho nunca. Né? Nadar no mar é uma questão de segurança, não nadar sozinho nunca. Porque você precisa ter um apoio. Caso você, se você vai nadar, né, com seu amigo, vai fazer distâncias longas, há uns 5 anos para cá, no Brasil se tornou muito forte, já era forte fora do Brasil, mas no Brasil se tornou muito forte de uns 5 anos para cá, aquela boia de segurança, que é uma boia individual, onde você prende na cintura e ela tem a sinalização. Normalmente essas boias são de cores chamativas, um verde fluorescente, um laranja fluorescente, exatamente para essa questão de segurança, para que vocês possam ser visíveis. E essa boia, não só por visibilidade, ela também ajuda você a flutuar. Num caso de emergência, você pode apoiar nessa boia. Então, volto a dizer, a primeira indicação, não treine sozinho. Caso você vá treinar, que esteja com alguém. Esteja com alguém, principalmente junto com uma boia de sinalização. O ideal, e aí, como profissional formada, né, eu creio que a Márcia vai concordar comigo, é que você esteja com o acompanhamento de um profissional de educação física. Né? Somos todos formados, se você for profissional de educação física, você é formado, você teve disciplinas a qual não só de salvamento, mas disciplinas
de fisiologia, de anatomia, que mostram qual é a importância do treinamento e como esse treinamento vem concorrer. Fora a atividade e modalidade específica que você aprende ao longo do seu curso de educação física. Então, eu indico que você procure uma assessoria esportiva que tenha profissionais de educação física formados, que estejam aptos a estar trabalhando naquilo ali, para que vocês tenham mais segurança. Além disso, outros equipamentos que possam ajudar, como, por exemplo, a touca de natação. Seja uma touca de natação, é fundamental no mar que você use uma touca de natação. Não é, diferentemente na piscina, que ela tem um objetivo de diminuir o atrito e você ganhar mais velocidade, ela no mar, o objetivo dela maior é a sinalização. Então, não se indica nadar com uma touca preta, por exemplo. Né? É diferente. Se eu tenho essa hoje, estou com um grupo aqui, pode, mas evita. O ideal é evitar, porque por questões de visibilidade. Uma touca colorida, você acaba tendo mais visibilidade. Mesmo que você não seja de um grupo, numa situação como a de semana passada, muito provavelmente, se essa pessoa estivesse com uma touca colorida, a gente poderia ter visto mais rápido o que aconteceu, ter enxergado essa pessoa mais rápido e provavelmente ter podido ter um salvamento mais rápido e, quem sabe, não ter levado à morte. Mas outras opções que nós temos também é a roupa de borracha, que a roupa de borracha muita gente usa pensando somente no frio, mas ela, além de ela ajudar no aquecimento, que ela ajuda no aquecimento, isso é fato, a gente não pode negar, que também é um ponto importante, porque se você está nadando no mar, a temperatura do mar varia muito, ela pode ser muito fria, muito quente, mas vamos colocar aqui no Rio, ela é um pouco mais fria, né? Se você está com uma água muito fria, se você não está acostumado, você pode ter uma hipotermia, e sim levar à morte, uma fatalidade. Ninguém quer isso, né? Graças a Deus, estou há 12 anos, nunca aconteceu, mas fatalidades podem acontecer, né? E ninguém quer que isso venha a acontecer. Então, a roupa de borracha ajuda nisso, mas ela também ajuda na flutuabilidade. Quem já usou essa roupa sabe que essa roupa não vai deixar você afundar nunca. É uma roupa de borracha específica de natação no mar, ou seja, natação de águas abertas, a gente fala no mar, mas na realidade de águas abertas. Natação de águas abertas, ela é apropriada para que você não afunde. Então, para que isso possa te ajudar. Nós tivemos um caso, alguns anos atrás, numa prova do Rio Triathlon, onde na largada a pessoa não usava uma roupa de borracha. Na largada, o que tudo indica, também a gente não tem como a confirmar, porque ninguém estava ali confirmando a situação, mas o que tudo indica, muito provavelmente na largada ele bateu em alguma coisa, e se alguma coisa pode ter sido até num outro atleta, que naquela questão de largada, né, mais afoito, e ele veio a morte, né, de um atleta que aconteceu. E ali entende-se que, ali imaginávamos que eles estejam treinados, mas também era um atleta que falaram que também não tinha muita experiência com águas abertas. Então, volta ao caso, né? Muitas pessoas acham que só porque nada na piscina, ela consegue nadar no mar. São modalidades diferentes, são questões diferentes, então por isso que é importante abordar tudo isso. Volto a dizer da questão da segurança, eu acho um ponto importante é vocês sempre observarem a praia que vocês estão. Infelizmente, na praia, semana passada, o caso que ocorreu, não havia bandeira de sinalização. Eu penso como um erro muito grave, né? Então, muito provavelmente, essa pessoa que chegou e entrou para nadar não viu nenhuma bandeira de sinalização, tinha um grupo de natação nadando, ele deve ter pensado, esse mar é seguro, vou entrar. Infelizmente, não estava nas melhores condições. Eu, particularmente, a minha assessoria, eu não coloquei natação no mar, é uma questão minha, eu tento prezar sempre pela segurança. Achei que para o meu público, para as situações do mar, seria uma situação desnecessária, não iria acrescentar nada positivo aos alunos, então eu não coloquei. Mas isso é critério de cada assessoria, isso não é um padrão, cada um segue a sua metodologia. Estou dizendo dentro da minha metodologia, eu não coloquei. Mas eu acho que vale que a todos fiquem atentos a essas sinalizações da praia como um todo, né? Então, de modo geral, não tinha bandeira de sinalização. Então, é mais um critério de segurança falho que estava ocorrendo na praia naquele momento, o que pode ter, às vezes, né, feito com que essa pessoa tenha pensado que o mar estava mais calmo. Pode ser que sim, pode ser que não, também não saberemos, infelizmente fica essa dúvida, mas recomendo a todos que praticam natação em águas abertas e que não estão numa assessoria, volto a dizer, a melhor opção é que esteja numa assessoria, que esteja com um profissional de educação física, porque eles vão montar uma estrutura de melhor segurança, mas caso não esteja, que entenda qual é a condição, conheça primeiro a praia antes de você entrar, observe, converse com pessoas que ali frequentam, que normalmente sempre tem pessoas que ali frequentam, vejam a questão de segurança do salva-vidas e recomendo não entrar no mar se estiver sozinho, se não estiver com segurança e se não tiver um apoio do bombeiro próximo. Então, acho que, seguindo a questão do tempo, eu falei que mais ou menos, estou aberto para perguntas e é isso aí. Cris Pansardes, tem umas mensagens chegando. Cris, uma delas a Lilica Cardoso, sua aluna, fala minha malvada favorita.
O Léo dá um depoimento bacana. Ele diz sobre essa questão de nadar sozinho. Há muitos anos atrás eu tive uma crise de asma, estava nadando sozinho no mar. Eu consegui chegar na praia, mas desde esse dia eu nunca mais nadei sozinho no mar. Quer dizer, alguém, provavelmente o depoimento do Léo, alguém que sabe nadar bem, tinha essa prática de nadar sozinho, mas foi o que a Cris falou, né? Qualquer imprevisto, qualquer problema, você não tem onde apoiar e não tem para quem pedir socorro se não tiver ninguém em volta. A Cris até falou do mar, a gente estava até procurando, tinha um vídeo desse dia no mar, era um dia da ressaca não como essa do fim de semana, não tão alto, mas foi um dia de mar mexido. A Praia Vermelha, quem nada lá sabe que é diferente, né? Ela não tem ondas grandes normalmente, mas ela faz um liquidificador ali. E aí, Cris, eu queria levantar uma bola antes da gente encerrar e passar para o ciclismo. Eu até procurei a assessoria do Corpo de Bombeiros e fiz o papel de jornalista ali, dando um questionamento. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu tentei dar um ganho no microfone, o pessoal estava falando que estava baixo. Sim, tudo bem. Tá tudo certo. Então tá, continuando, retomando. Mandei mensagem para o Corpo de Bombeiros perguntando exatamente isso. Falei, gente, olha só, teve uma mudança de hábitos, né? As pessoas estão... Você tem um crescimento de um mercado de assessorias esportivas em pontos específicos ali, Praia Vermelha, Posto 6, acho que deve ter mais alguns na Barra ali, Ipanema, eventualmente. E você tem um movimento intenso de gente nadando no mar num horário em que você não tem nenhum guarda-vidas, porque eles chegam a partir das 8 da manhã. Existe a possibilidade de se abrir uma discussão... Oi? Existe a possibilidade de se abrir alguma discussão para mudança ou algum rodízio ou intensificar? Recentemente, eu até pensei numa analogia, recentemente o Pazos até coordenou isso, e aí falando da bike, né, das APC6, que começam 4h30, né, Pazos, ou 4 da manhã. De 4 da manhã. 4 da manhã. E teve uma onda de assaltos, né, uma quadrilha que mirou no pessoal, estava mirando nos carros até... Fazendo uma comparação com a natação, no caso, o Corpo de Bombeiros já é a responsabilidade do Estado. No nosso caso, as APC6, elas são operacionalizadas pela Guarda Municipal e pela Sete Rio, tá? A questão da segurança pública, nós pedimos sim ajuda... Eu ia até fazer analogia com a PM, porque eles toparam, eles botaram uma intensificação, não é, no patrulhamento nesse horário, que não é um horário geralmente que tem um patrulhamento tão intenso, né? Não é super válido fazer uma solicitação para o Corpo de Bombeiros, até porque muitos triatletas são bombeiros, tá? Nós temos vários amigos, né? Inclusive o Moroni também é bombeiro, enfim. Acredito que sim, é viável, e eu acredito que não tenha muito problema, até porque os pontos onde as assessorias esportivas se encontram já está muito bem mapeado, né? E só complementando, que foi excelente aí a fala da Cris. Uma coisa, quem não sabe, a Márcia Ferreira é minha técnica, uma coisa que ela sempre me disse. Na natação, sempre maior atenção é na entrada e saída. Principalmente na saída, porque na saída você já está estafado. E na saída, porque quando você entra, depois da arrebentação, é tranquilo, né? Você nada, não tem, né? Dependendo do mar, não tem ondulação, é tranquilo. Agora, depois de você nadar 1, 2, 3 quilômetros e ter uma saída, pegar onda, você já estafado, você tem que ter muita atenção na hora. A saída é super importante, você tem que ficar atento se a onda vem, você pode tomar um caixote, aí sim sofrer alguma coisa, entendeu? Por isso a importância de se nadar no mar, né? De se treinar no mar, né? Com profissionais qualificados que te orientam essa saída e entrada. E como a Mariana muito bem falou, na época da pandemia, as pessoas começaram a procurar muito esses esportes ao ar livre. Então, o número de pessoas iniciantes é fundamental que essas pessoas realmente procurem uma assessoria esportiva, entendeu? Para pegar as dicas, para ter um acompanhamento, entendeu? Para esse tipo de orientação mesmo. E no meu caso, Cris, por exemplo, eu costumo nadar, eu nado sozinho. Eu sei que isso aí é perigoso, mas eu já nado num horário que tem salva-vidas, eu vou no posto de salva-vidas, aviso que eu vou nadar, e eles já comunicam os outros postos que tem nadador no mar. Porque mal ou bem eles também já sabem que tem as pessoas que nadam ali, eles ficam de olho, entendeu? Eu uso a boia sinalizadora, ela se chama Gestruzes. Minha fiel companheira. Tem nome. E até porque é a questão de sinalização, a gente tem a questão de muita imprudência no mar também, a questão do jet ski, de embarcação. Então a boia sinalizadora serve também para você estar sendo visto, também. Entendeu? Para você estar sendo visto e não sofrer aí um atropelamento no mar, né?
Perfeito. Eu acho que são essas orientações e essas discussões que a gente pode levar para frente. Passos, de repente, aí representar isso para... Eu tive um retorno um pouquinho antes de começar a live da assessoria do Corpo de Bombeiros. A princípio, não. Enfim, assessor que até, enfim, alguém bem atuante, sério, falou, olha, conversei aqui, a princípio, em todo lugar do mundo é assim, ninguém trabalha no escuro antes de amanhecer. E aí chega às 8. Será que a gente pode tentar avançar um pouquinho nessa discussão? Eu acho que se houver alguma mobilização e, de fato, vocês, profissionais, entenderem como necessário mesmo, a gente teve uma morte agora semana passada, quem sabe a gente não pode avançar um pouco isso, né? Outra discussão também na natação, só pra gente encerrar, porque o tempo é curto, pra gente passar para os outros esportes também. O Basos falou do risco de jet ski, de embarcações, né, que passam. E também uma discussão que eu ouvi outro dia com outros atletas em outras cidades do mundo, se eu não me engano, Barcelona, tem alguns lugares que você tem algumas boias de sinalização, sinalizando alguns percursos, travessias que podem ser feitas pelos atletas no mar. É o que eu queria jogar para vocês, o que vocês acham? Você acha que funcionaria, Cris? Seria algo viável ou não? Ainda calma, vamos lá, é Rio de Janeiro, vamos com calma, vamos zelar primeiro pela nossa segurança. Mário, eu acho que é super viável, é bom você dar esse feedback do bombeiro pra gente, né, porque a gente não tinha tido. Eu acho que o Paz é uma pessoa super atuante, eu acho que vale, existe uma associação das assessorias que atuam aqui na Zona Sul, pelo menos aqui atuam com triatlo. Eu acho que vale levar essa informação para eles, eu acho que vou até comunicar, eu acho que a Márcia faz parte, a Márcia faz parte desse grupo, né, da gente comunicar e tentar, assim como há 10 anos atrás foram criados a APCCs, quem sabe a gente não consegue que possa ter, né, um salva-vidas, ou até pode ser até 2 salva-vidas, não precisa ter a equipe completa, mas que tenha um número reduzido, mas que tenha alguém de segurança, pelo menos nas principais praias, as praias que acontecem essas atividades de modo geral. Em relação aos jet skis, embarcações, a Mariana trouxe muito bem. Ali na Praia Vermelha aumentou o índice absurdamente. Teve um sábado que eu contei, haviam 21 embarcações e 4 jet skis. A gente avisa, a gente tenta entrar em contato com a Capitania dos Portos, infelizmente a gente não tem um retorno necessário. Durante o alto verão existe a Guarda Municipal Aquática que atua, mas também o horário que eles chegam, volta a bater no horário, já é um horário tarde, né, para questões das pessoas que nadam. Né, eles conseguem proteger ali os banhistas que ficam na beira, mas a galera que nada já não consegue devido ao horário. E eu acho que vale uma mobilização, sim. Eu acho que essa live, eu acho que já trouxe, pelo menos para mim, um ponto positivo pensar sobre isso. Eu e a Márcia, eu acho que a Márcia super topa da gente tentar entrar em contato com as outras assessorias e fazer uma mobilização, assim como o Pazos fez há 10 anos atrás em relação ao ciclismo, a gente tentar fazer essa mobilização em relação à natação. Eu acho que já é uma boa dica que essa live deixou aí. Que bacana. O Renato Ribeiro tá ouvindo a gente, mandou mensagem, e ele que também bem representa essa associação, né, esse grupo de assessorias esportivas ao longo da Orla, tá na escuta e acho que também vai poder fazer parte desse movimento. Agora, da natação, gente, como o tempo é curto, se der, a gente fica numa modalidade só rendendo. Mas queria passar agora para o ciclismo, como no triatlo, correndo. Eu busquei alguns números, jornalista adora números, né? Até perguntei para o Pazos, me dá um número aí de ciclistas, acidentes com ciclistas, e o Pazos falou, olha, qualquer número vai ser subdimensionado pra caramba. A gente tem um número oficial que é um número de entrada no SUS, que é na rede pública de saúde, então são as pessoas graves e que são levadas para hospitais públicos. Então você tem um número ali super reduzido do que de fato acontece, mas que mesmo assim dá um pouco da dimensão, Pazos. Peguei até uma matéria que foi exibida na Globo ontem por conta da morte de um ciclista que ocorreu nessa semana, né, na região metropolitana de Belo Horizonte. Você até postou o vídeo, foi um caminhoneiro que estava visivelmente bêbado, alterado, alcoolizado ali. Atropelou e matou o ciclista que estava treinando no fim de semana. E aí, a partir disso, eles exibiram alguns números. Eles falam de ano passado, 15.057 ciclistas internados, então que foram graves porque precisaram ser internados. Eles falam de 41 mortes. Só nesse ano, gente, foram 33 mortes no Brasil de ciclistas. No ano passado, até esse mesmo período, eram 23. Então, a gente tem um aumento de mais de 40% ali, de cerca de 40% só nesse período. E aí eu queria passar a bola para vocês, Pazos e Márcia, principalmente, e a Adriana também. Queria primeiro ouvir o Pazos, depois ouvir também a Adriana, e a Márcia, a Adriana contar um pouquinho da experiência dela também, desse acidente.
Passos, como é que você vê esse aumento de número? O que explica isso? Assim como a Adriana e a Márcia tem uma história aí triste, né, que ambas sofreram acidentes. No caso da Márcia, a Márcia foi atropelada, né? Teve um aumento muito grande realmente na prática de ciclismo esportivo, né? Até porque o Rio de Janeiro ele te leva a isso, né? A gente tem muito plano, muita montanha, você pode fazer qualquer tipo de treinamento, né, no Rio de Janeiro, e realmente teve uma explosão aí para a prática esportiva. E o que acontece é que já vem de anos, né, essa questão quando você fala de bicicleta, de ciclismo, você fala de trânsito, tá? Então, eu costumo dizer o seguinte: independente da forma de você utilizar a bicicleta, seja para esporte, para lazer, para turismo, para mobilidade urbana e agora também até para trabalho, né? Várias entregas são feitas por bicicleta. Independente se a pessoa está pedalando para treinar num pelotão a 50 por hora, né? Ou uma pessoa está fazendo uma entrega numa barra forte, né, a 5 km por hora, os problemas são os mesmos, é a violência no trânsito, né? Então a gente tenta combater isso quando, em 2013, logo após a morte do triatleta Pedro Nicolai, um ano antes, o nosso amigo Marcos Rama, ele ficou tetraplégico também, ele teve um acidente lá em Guapimirim, na Rio Magé, e aquilo já tinha me deixado, né, meio assim, né, ligado ao alerta, né? Eu falei, alguém vai fazer alguma coisa. Quando o Pedro veio a falecer, eu falei, eu vou sair da minha zona de conforto, vamos começar a nos mobilizar para tentar minimizar essa questão toda, dessa violência no trânsito e arrumar lugares seguros para treinamento. Foi aí que surgiu a ideia da criação das áreas de proteção ao ciclismo de competição. E por que o aterro do Flamengo foi a primeira área de ciclismo de competição? Porque nós já treinávamos lá. A verdade a gente não inventou a roda. A gente pegou um lugar, eu, Márcia e todas as outras assessorias esportivas, nós treinávamos de madrugada no aterro do Flamengo, junto com os carros. As pessoas saindo das festas da Marina da Glória, naquelas condições de pós-festa, né? Antes de tudo, naquela época não tinha, nem existia a lei seca, né? Então nós já treinávamos, né, lá no aterro, então já era uma área de treinamento. Então a gente só solicitou ao prefeito da época que se fosse criada uma PCC. Infelizmente foi por causa da morte do Pedro, essa PCC foi criada, e aí sim, anos e anos, nesses 10 anos, a gente conseguiu criar mais 4 PCCs. Então hoje nós temos a PCC Aterro e a PCC Reserva, na Barra da Tijuca, né? E a PCC Parque Madureira, no Parque Madureira. Essas 3 APCCs funcionam às terças e quintas, de 4 às 5h30 da manhã. Já a PCC Parque Deodoro, em Deodoro, já é uma PCC noturna. Tá? Ela funciona no Parque Deodoro das 18 horas às 22. Tá? Qualquer pessoa, só uma dúvida, Passos, para quem está acompanhando a gente, não é tão fera, enfim. Qualquer pessoa pode chegar e treinar nas APCCs, ou o ideal é que seja voltado para um nível de atleta que já disputa, ou eu com a minha bikezinha ali, que não sou do triatlon, pode ir lá com segurança? Perfeito. Eu vou responder isso. Só para finalizar, a quinta e última PCC é a PCC Porto Maravilha, na região portuária do Rio. Ela funciona aos domingos e feriados, de 6 às 8 da manhã. E essa sua pergunta foi ótima, porque é o seguinte: as APCCs são para todos. As APCCs são, a grosso modo, são áreas, o mesmo formato de uma área de lazer. Existem as áreas de lazer, que aos domingos e feriados aqui no Rio de Janeiro, as APCCs são as mesmas coisas, só que elas são fechadas pelo poder público, tá? Com a total ajuda do Guarda Municipal e da Sete Rio, para treinamento exclusivo de ciclistas. Você pode ir com a bicicleta que quiser, tá? Menos, desculpa ao pessoal da fixa, menos bike fixa, porque é uma bike que não tem freio. Bike fixa vai para o velódromo, né? Tem que ir de capacete e, como é de madrugada, e a PCC noturna, luzes dianteiras e traseiras. E você pode ir lá e começar, até para você começar a se enturmar, conhecer as pessoas e até ingressar numa assessoria. As pessoas têm essa dificuldade de encontrar, como é que eu vou começar triatlo? Cadê as assessorias? Onde eu procuro? Onde é que eu acho?
Lá você vai estar podendo conversar, conhecer as pessoas, técnicos como a Márcia, como a Cris, enfim, tem diversas assessorias esportivas e vão poder atender a sua necessidade. E a questão toda, e aí também tem a questão é muito importante, essas áreas são importantíssimas, mas deixar claro o seguinte: de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, lugar de bicicleta é na via pública. Então, todo ciclista, seja ele esportista, cicloturista, e usa para mobilidade urbana, para trabalho, para lazer, você tem todo o direito de andar na via pública. A bicicleta é um veículo de propulsão humana garantida pelo Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Então, a questão da segurança, quando nós treinamos numa via pública, aí sim tem que ter uma atenção quadruplicada. Tá? Até pelo formato que nós treinamos, né? Isso aí a Márcia pode muito bem falar também, em formato pelotão, uma velocidade acima de 30, 40 km por hora. E aí são coisas que a gente tem que estar tomando cuidado. A cada assessoria, por exemplo, a gente, entre nós sabemos que uma pessoa não deve se meter num grupo que você não conheça. Aquela assessoria, aqueles atletas se conhecem, estão acostumados um com o outro. Então, se você não pertence a uma assessoria, não entre. Você pode estar atrapalhando um treino, você pode estar criando um acidente, entendeu? E tem diversas também dicas que a Márcia e a gente pode estar dando aí, a Cris também e a Adriana, de como se portar num pelotão. Tá? Tem vários códigos que a gente tem que dar, código de parada, código de avisar se tem um buraco na pista. Mas só explica para quem não sabe o que é pelotão. Pelotão é quando você treina com mais de 2 ou 3 pessoas, né? Em formato pelotão, você está lá treinando em conjunto, né? No vácuo, né? Vamos assim dizer. Que aí você consegue aí fazer um revezamento. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, tá? Normalmente, é que o código, a história é muito grande. Eu vou tentar resumir. Pelo Código Brasileiro, o código diz que o ciclista deve andar em fila indiana. Só que, enfim, quando o Código Brasileiro foi criado, quando a bicicleta foi inserida no código, não contemplou, nunca imaginou o ciclista de esporte. O ciclista esportista, a gente imagina um pelotão de 50 pessoas em fila indiana. E agora imagina um automóvel passando esse pelotão inteiro. É muito mais perigoso do que você passar um pelotão de 25 em fila dupla. Então, nós temos que estar trabalhando isso a nível federal, justamente para que as pessoas entendam as necessidades do ciclismo esportivo, que não está contemplado no Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Isso é uma outra discussão. Mas, enfim, a questão de segurança é importante. Eu aqui vou até fazer a minha culpa aqui. Até comentei com a Mariana, quando eu mandei um vídeo de um treinamento nosso, né, lá na Barra, no Recreio. Ela está passando aí. É esse mesmo. Você filmando. Esse aí foi na Barra. A gente tá indo para. Esse aí foi de manhãzinha. Esse aí da frente sou eu, né? Quem está filmando. Esse é o pelotão, você falou. Não. Esse é o pelotão. Isso aí, vamos fazer. É lindo, maravilhoso, ó, tá todo mundo aí pedalando. Esse é um pelotão, tá? Nós costumamos, por segurança, ó, no máximo, vocês estão vendo aí, 5 ou 6 atletas, tá? Isso aí é uma especificidade da Márcia Ferreira. A Márcia, ela não bota mais do que isso. A gente começa o pelotão com 30, 40 pessoas, mas ao longo do percurso a gente vai dividindo até por níveis de performance, entendeu? Mas, por exemplo, nesse caso, existe um batedor, né, um motopace, né, que faz a nossa segurança, né? Ele resguarda aí o grupo. Só que, por exemplo, o próprio motopace, ele está cometendo uma infração de trânsito. Ele está com o celular, tá entendendo? Se não é o motopace, sou eu, ou normalmente os ciclistas que estão pedalando costumam, né, essa nossa realidade que a gente vive hoje, né, de tantos selfies e fotos e filmes, e quando você faz uma filmagem, não é, num pelotão, mesmo que você conheça todo mundo do grupo e todo mundo esteja acostumado, está errado. Eu faço isso, eu estou errado. Eu faço a minha culpa, a Márcia já me puxa a orelha, não faz isso, não faz aquilo, não comete isso.
E então a gente vai se policiando, a gente vai tentando melhorar, porque nenhuma filmagem, nenhuma foto vale aí um pelotão todo pro chão, entendeu? Correndo o risco de cair para um lado, um carro passar, um ônibus passar por cima. Então a minha dica aí é essa para todo mundo que tem vários pelotões, várias assessorias no Rio de Janeiro, não é só de triatlo, tem de ciclismo. O ciclismo está aí, veio para ficar, tá crescendo muito. Então, está na hora aí de todo mundo fazer a sua parte também, entendeu? No trânsito, para que a gente tenha mais responsabilidade e menos acidentes aí no trânsito, entendeu? Em relação ao ciclismo. Perfeito. Mas eu acho que até os próprios ciclistas têm que se respeitar e criar códigos de ética entre si, porque, por exemplo, no próprio aterro, tem pelotões e pelotões. Não precisa passar a um palmo de distância do pelotão do amigo para dizer que pedala mais rápido. Então, eu acho que tem que se ter educação, não só no trânsito, mas dentro do esporte também, né? Claro. Eu acho que é importante. Até queria falar... E usar capacete, e usar luz para identificar, né? Roupa colorida, que até um colunista do Globo sacaneou os ciclistas, que a gente parece papagaio de pirata, coloridos e tarará. Tem que ser, as pessoas têm que ver, a gente não pode estar de preto. Não é isso. Ficar na moda, não, as pessoas, claro, as pessoas têm que ver, o capacete tem que ser colorido. Tem que ter visibilidade, porque... A gente já está super vulnerável. Muito claro, vulnerável. A gente já está super vulnerável. Até aquelas pessoas da PCC, às vezes tem pelotes que passam sem isso que eu acabei de falar. Então, não, e colado. A vulnerabilidade é de todo mundo, assim. Do carro que atropela, porque o cara também dentro do carro pode se machucar e não se toca disso. Do pelotão que passou tirando um fininho de você. Porque, assim, eu acho que as pessoas... Eu não sei nem explicar o porquê. Volta e me perguntam, mas... as pessoas, de uma maneira geral, têm muita raiva de ciclista. Eu não sei porquê, eu não sei se é porque a gente anda em pelotão, eu não sei se é porque a gente anda na rua. Eu acho que tem uma má vontade com o ciclista. Eu costumo dizer, lá na comissão eu aprendi uma coisa, foi o seguinte, existe um discurso, né, que é o motorista versus o ciclista versus o pedestre. Na verdade não é isso, é o ser humano, que quando ele representa um desses três personagens, eu, quando sou motorista, estou sempre certo. Eu, quando sou ciclista, estou sempre certo. E eu, quando sou pedestre, então está todo mundo sempre certo. Nunca ninguém está errado. A verdade tem toda a razão. A gente tem um problema comportamental muito... Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, mas a grande maioria tem um problema comportamental muito grande e parece que as pessoas estão externando a sua raiva no trânsito. Entendeu? E não sei, O carro virou uma arma, né? Uma arma bélica. Fica todo mundo brigando ali. Você tem toda a razão. Infelizmente é. Eu acho que é uma falta de respeito, inclusive, com os pedestres também. Porque, assim, não é porque ele está atravessando na faixa errada que você tem que atropelá-lo, entendeu? O maior cuida do menor, né? Isso aí é uma coisa que a gente enfatiza sempre no trânsito. Né? Um erro não justifica, né, que você tire um fino, que você passe por cima, imagina. Então, isso aí é bem complicado, né? E principalmente no Rio de Janeiro, né? Um simples deslocamento de ar, você pode projetar o ciclista para fora, para o lado. Entendeu? Então, a gente tem que estar sempre trabalhando isso, é isso que a comissão faz, a questão do respeito, da harmonia no trânsito, porque realmente o nosso trânsito está matando muito, infelizmente, porque as leis penais são pífias e o nosso código de trânsito é ultrapassado, entendeu? Quando você vê aí a maioria dos casos de ciclistas que foram atropelados, esse mesmo caso do Belo Horizonte, do Eduardo Lobato, a pessoa totalmente alcoolizada está respondendo o quê? Homicídio culposo, quando não tem intenção de matar. O caso daquele cidadão alcoolizado que era um bombeiro, que tinha filmagem na Barra da Tijuca dele, com uma garrafa de uísque, que matou o ciclista também, nada sofreu. Ele está sofrendo um homicídio culposo. Eu, na época, fui lá na 16ª Delegacia de Polícia na Barra e perguntei para o delegado, delegado, esse aí vai levar um homicídio doloso, né? Aí, doloso é quando tem a intenção de matar, porque estava alcoolizado. Ele, Rafael, infelizmente, desculpa, a interpretação da lei não é assim. Eu falei, por quê?
Não, porque justamente por ele estar alcoolizado, que ele não estava nas suas faculdades mentais. Então ele não teve aquela intenção. Ele não sabe nem o que estava fazendo. Falei, olha só, então quando é que tem o dolo? No máximo ele vai levar um homicídio, um dolo eventual. Aí eu falei assim, e o doloso mesmo, para ir preso? Aí ele, o doloso é só quando ele realmente estiver se filmando, falando, eu estou pegando aqui o carro e vou fazer aí, vou atropelar alguém na rua. Nunca. Então, é sair de casa, rezar, para nada acontecer. Porque se acontecer, os teus parentes e amigos vão sofrer e não vai dar em nada. Gente, tem muita gente... E o mais louco é que as pessoas esquecem que em cima da bicicleta tem um ser humano, né? Que tem família, que tem filho, irmão, exatamente. O meu acidente, no caso, não foi por carro, foi numa prova no Rio de Janeiro, que esbarraram em mim, me deram um brado, eu estava descendo a vista chinesa, que como o Pazos falou, tem a coisa da montanha, numa velocidade de descida, numa competição, e a pessoa me esbarrou, não parou para prestar socorro. No dia do meu aniversário, com meu filho me esperando para almoçar, com meu namorado na chegada me esperando para me receber e eu não chegava, enfim. As pessoas se esquecem que somos seres humanos, até os próprios atletas, que nesse caso, o cara nem, óbvio que fez barulho, claro que uma bicicleta caindo numa velocidade acima de 30 km por hora, nem parou para ver o que aconteceu. Assim. E aí, voltando à questão da segurança, tudo. Tive uma concussão cerebral, mas só terminando a coisa da segurança, eu não respeitei a minha própria segurança, porque eu caí, bati com a cabeça, bati com a nuca, espatifei o capacete, não vi que eu tinha espatifado o capacete, como eu estava bem na prova, estava super bem posicionado, eu levantei, subi na bicicleta e falei que eu ia continuar, apesar de ter uma pessoa comigo, tinha um cara descendo atrás que viu tudo, ele falou, você bateu com a cabeça? Eu falei, não tem problema nenhum, vieram do corpo de bombeiros, eu falei, não tem problema nenhum, e aí eu apaguei, e fiquei 1h30 esperando a ambulância, parará. Então, dentro do quesito segurança, eu mesma não respeitei a minha própria segurança. Então, o que eu reforço, aí foi um trauma familiar, era, como eu disse, meu aniversário, filho esperando, namorado esperando, todo mundo esperando para comemorar, capacete salva vida. As pessoas, vou pegar a bike para ir ali, você pega a bike para ir ali, de tênis, nunca de chinelo. Da prova, né? Foi a largada. De tênis, nunca de chinelo e, por favor, de capacete. Porque, assim, volto a repetir, meu capacete estourou, acabou, tinha um buraco na nuca, um buraco em cima, acabou o capacete. Se eu não tivesse capacete, eu tinha realmente morrido. Adriana, foi bom você falar isso, porque pelo Código de Trânsito Brasileiro, o capacete ele não é obrigatório. Olha a foto. Pois Mas deveria ser. Deveria. Ele é super recomendável. Até numa ciclovia. Claro, é isso. Se eu vou ali pegar a bicicleta, tem que ir de capacete, de sapato, não pode de chinelo, para praia. Eu considero a ciclovia um dos locais mais perigosos. Então, até interessante você mencionar, Pazos, sobre a questão das bicicletas elétricas. Tem muita gente perguntando, gente, deixa eu fazer essa intermediação, porque 3 pessoas já perguntaram sobre as elétricas, querendo saber um pouco de qual é a regra. E a gente tem visto, a venda está crescendo, estão invadindo, então muitas na ciclovia ou na rua, pode, não pode, qual é a velocidade. Então, o Eduardo, Marcelo, outras pessoas, o Gustavo, todo mundo querendo saber também da elétrica, Márcia. Tá. Então, bom, posso falar? Vai. Então, vamos lá então. Deixa eu deixar claro, Márcia e Adriana. Como nós somos do ciclismo esportivo, para a gente tá muito claro que o capacete deveria ser obrigatório. Eu, há 10 anos atrás, quando a gente fundou a comissão, eu era ferrenho nisso. Não, tem que ser obrigatório. Conhecendo outras entidades, outras associações que já trabalham em prol da bicicleta há mais do que 10 anos, 20 anos, inclusive aqui, eu até cito aqui o Zé Lobo, da Transporte Ativo, ele realmente, a gente vai aprendendo muito com eles. Se a gente obriga, se no Código de Trânsito obrigasse o capacete, a gente tem que pensar que a maioria da população utiliza a bicicleta para o seu deslocamento normal do dia a dia. Um capacete é caro. Nem toda a população tem dinheiro para comprar um capacete. Então você estaria aí agora
criando um problema com as pessoas se deslocarem. Para a gente do esporte, é certo. Só que, agora, já fazendo o gancho agora para os ciclomotores e bicicletas elétricas. No código diz que ciclomotor é uma coisa, bicicleta elétrica é outra. Bicicleta elétrica é outra. Ciclomotor chega até 50 km por hora e tem mais de 350 watts de potência. Né? A grosso modo, falando, são aquelas que não tem pedal. Você vê que ninguém pedala, só tem o acelerador. Entendeu? Então, hoje existe um caos, um problema muito sério, que a gente até conseguiu agora, semana passada nós protocolamos um ofício junto ao Detran, junto à Secretaria de Ordem Pública, Guarda Municipal, aos órgãos públicos estaduais e municipais que estão ligados diretamente à questão do trânsito, tá? Da mobilidade urbana. Porque ciclomotor, além de ter, é obrigatório o capacete, para quem usa ciclomotor, tem que ter carteira ACC, a carteira de autorização para conduzir ciclomotor, tem que estar emplacada o ciclomotor, e menor de 18 anos não pode conduzir. Olha só o que eu estou falando. Então, hoje, qualquer loja de informática, qualquer comércio está vendendo ciclomotor, sem nenhuma orientação. As pessoas hoje que usam ciclomotor na ciclovia, não é que elas estão fazendo isso por mal, é porque elas desconhecem. Então, existe um problema muito sério, que nós provocamos o Detran já com esse ofício, né, para que realmente ele saia da zona do conforto e comece a fazer campanhas de conscientização para que informe a população dessas condições dos ciclomotores. Porque ciclomotor tem que ir na rua, não pode usar na ciclovia. Tá? Não, bicicleta elétrica pode. Bicicleta elétrica pode e também não é obrigatório o capacete. Mas mesmo bicicleta elétrica, é isso que eu ia falar. As pessoas têm que ter o mínimo de bom senso para não sair. Porque as bicicletas agora andam na calçada como mais loucas, né? E aí a gente tem que. Infelizmente, a gente não pode falar de bom senso quando a gente está falando de vidas, né? Cada um tem um bom senso. Mas o ideal seria que as pessoas se respeitassem na ciclovia. Para que pedalar em alta velocidade? Né? E aí as coisas também... a gente está entrando também numa outra conversa, que há 10 anos atrás eu também era ferrenho nisso, né? Porque ciclovia só pode bicicleta e pessoas correndo, né? E aí toda vez que eu vi uma senhora, um cadeirante, né, com uma enfermeira sendo a enfermeira transportando o cadeirante numa ciclovia, eu parava e falava, principalmente Copacabana tem muito isso. Não, senhora, olha, aqui tem muita bicicleta, a senhora, alguém pode passar por cima de você, te atropelar, machucar vocês. Aí ela chegou, abaixa aqui. Eu abaixei, ela me xingou. Falou, sim, senhora, você sabe por que eu estou amarrada nessa cadeira? Aí eu olhei, porque eu não tenho força no core. Porque se eu for empurrada nessas pedras portuguesas, eu deslizo. Então, para eu poder ver essa vista linda que você também vê, né, para eu poder respirar, passear aqui na orla, eu só posso passear aqui nessa pista da ciclovia. Aí eu parei assim, a senhora tem razão. Então, olha só como são. Existem regras, mas existe por que eu não. Deixa ela. Por que eu não posso parar de minha velocidade, ultrapassá-la numa boa e seguir minha vida e deixar ela também ser transportada? A gente tem que ter um pouco mais de empatia, a gente tem que se colocar no lugar dos outros. A partir desse momento, eu aí já comecei também a mudar a minha percepção e realmente. Regras existem, mas a gente tem, elas não acompanham a mudança da sociedade. As leis existem, mas elas não mudam do jeito que a sociedade muda. Entendeu? Com a rapidez, né? Com a velocidade. Tem gente perguntando aqui, gente, com relação à mão também. O Lucas fala que foi atropelado outro dia quase na ciclovia, na contramão. A Penha que falou. E aí o nosso Quito pergunta se tem regra. Pela lei, a bicicleta pode andar na contramão dos carros ou ela é obrigatório que ela ande na mão?
Pelo Código de Trânsito Brasileiro, ela tem que andar no fluxo dos automóveis, nos bordos laterais, ou direita ou esquerda, nunca transitando no meio nem em zigue-zague. Mas se a via, por exemplo, segue pela direita, eu na bike eu posso ir pela esquerda? Ou não? Não, você tem que seguir a mão. E dar a volta. Seria a rota dos carros, Na rota dos carros. Mari, sabe por quê? Porque uma bicicleta na contramão, se atropela uma pessoa que está atravessando, a pessoa que está atravessando está olhando para a mão do carro. Pensa nisso. Está olhando para cá para ver se o carro está vindo. Se eu venho daqui, eu peguei o cara, porque o cara está olhando para... Entendeu? Para a segurança. É um caos. A gente vive hoje um caos. Um caos. Todo mundo faz o que quer e é quase Índia. É isso. E a gente está pedindo sempre a ajuda aí da Guarda Municipal, que é a responsável aqui no Rio de Janeiro, para estar fiscalizando, entendeu? Porque é aquilo. O mesmo respeito que o ciclista quer do automóvel, ele não dá para o pedestre. Olha como é o ser humano. Entendeu? Quando o cara está no eu vou na contramão porque eu posso, porque eu quero. Inclusive respeitar os sinais. Quando você volta de um treino lá da prainha e tal, sinal fechou. Os pedestres atravessam. Tem gente que atravessa no meio dos pedestres. E não deve ser assim, né? Tem que respeitar o pedestre, né? Agora, tem um ponto também interessante, Pazos, com relação a esse treinamento em vias inapropriadas, como, por exemplo, o aterro do Flamengo, em determinadas horas. O que você acha disso? Fora do horário da PCC, então, o que acontece... Muitos pelotes, não a PCC, no caso, mais tarde, fora do horário, quando já está aberto ao trânsito. Assim. Fora do horário. Eu tenho escutado até reclamações de motoristas de aplicativos, né? Eu vou sempre para o trabalho, volto, e escuto, né? Reclamando de pelotes, né? Transitando, principalmente no aterro do Santos Dumont. E o que você diz disso? Né, o que acontece é o seguinte, a gente, há 10 anos que a gente vem sempre batendo na mesma tecla, obedece quem tem juízo, quem não tem continua fazendo errado. Vias expressas, a bicicleta não é permitida. O que são vias expressas? O aterro do Flamengo é uma via expressa. A estrada Lagoa Barra, né? Lagoa Barra, ela é uma via expressa. E mesmo tendo uma sinalização enorme, proibido ciclista, bicicleta, as pessoas ainda pedalam lá no elevado da perimetral para chegar na Barra da Tijuca. Isso aí realmente o poder público, como nesses 10 anos é impossível, nesse relacionamento que a gente tem com o poder público, a gente acaba realmente virando amigo deles. Entendeu? Que as pessoas acham que as pessoas do poder público somos extraterrestres, né? Que eles não têm família, que eles não pedalam, que eles não sei, né? É coisa de louco. Mas e aí, quando uma coisa dessas acontece, como a gente tem esse relacionamento já com eles, eles falam, tá lá, eles têm as câmeras todas, olha aí, ó o fulano lá passando, lá na terra do Flamengo, olha o pelote do fulano lá passando lá na Lagoa Barra. Entendeu? Então a gente fica até meio sem jeito. Eu falei, olha, é o ser humano. Cada um tem um comportamento desse. Infelizmente, existem pessoas que só vão aprender quando sentirem na pele. Quando sofreu uma tragédia, aí em local errado, e aí depois não vai ter como... Mas, ao mesmo tempo, você tem pelotes transitando por Copacabana, seguindo para a mesa do imperador, e tem gente ainda reclamando. Entendeu? Então, eu acho que também mostrar para essas pessoas também que não está errado, que se a gente está organizado, se a gente está no local certo, esse é o trabalho de conscientização. E conscientização, que eu acho que é importante também, né? As pessoas entenderem que ali tem um treinamento, que tem uma organização. Mas, Márcia, não querendo te cortar, já te cortando, as pessoas só vão entender a partir do momento que as outras pessoas, os ciclistas em questão, tiverem educação e respeitarem o outro. Então, é o que a gente está falando, é educação, em lato sensu. O carro o motorista do carro tem que ser educado, o ciclista tem que ser educado, o pedestre também tem que ser educado, e quando todo mundo entender que a gente está falando de ser humano e a gente está falando de... Aí eu acho que a coisa vai melhorar. Mas é um trabalho educacional. Campanhas, né? Agora, outra dica de segurança, só para
meio que finalizar também esse assunto de segurança, não sei se a Cris vai querer falar alguma coisa, é a questão, tipo, eu costumo, particularmente, toda vez que eu saio para treinar, eu levo minha carteira de identidade, eu sugiro que quem tem plano de saúde leve a carteirinha do plano de saúde, entendeu? E outra coisa... Sozinho, e se você sofre um acidente e você fica desmaiado, a pessoa tem como você tem uma identificação, entendeu? Era isso que eu ia falar. Identificação. Eu tenho uma pulseira de identificação que foi o que me salvou no acidente. O socorrista pegou, eu não tinha nenhum documento, o socorrista pegou a pulseira, ligou para o pai do meu filho, que é médico, e aí, quando eu cheguei no hospital, já tinha um contingente me esperando, porque eu estava com a pulseira de identificação, ele sabia quem era eu, o telefone de emergência, qual era o meu plano de saúde. Eu acho que, assim, é super importante. Mas claro que tem que ter o documento, claro que tem que ter a carteira do plano de saúde, mas, cara, porque quando você cai, a primeira coisa que as pessoas veem, não ficam te catando, né? Não, porque assim como tanto no mar, corrida, como na natação, assim como na natação, o pedal também, às vezes a gente não consegue, às vezes, conciliar o mesmo horário. Então eu faço sozinho, né? As pessoas que estão iniciando, é normal treinar muito em grupo. Para de falar que você faz bobagem. Para de falar que você faz bobagem. É para falar de segurança. Mas mais uma situação, eu gostaria de reforçar essa reciclagem por parte dos profissionais, né, de socorrer de imediato. Eu fui uma vítima de trânsito também, que tive fratura exposta da tíbia, da fíbula, um sangramento, uma hemorragia. Se não fosse o socorrista na hora e fizesse um torniquete, eu perderia a minha perna, entendeu? Então, assim, é importante o que a Cris falou, né? Enfatizar essa reciclagem. E antes de qualquer atividade física, antes de começar, faz uma avaliação médica, teste de esforço, eletrocardiograma em repouso, porque isso aí é importante para prevenir, gente. Não adianta nada você começar uma atividade, sabe, o mal súbito, com o profissional, ele vai lá, ele faz a massagem cardíaca, mas se você consegue se prevenir, então faça essa avaliação, porque ela é de suma importância e eu reforço isso com todos os meus atletas, ano a ano, e quem realmente tem vontade de participar, de fazer uma atividade física. Entendeu? Pois é, gente, muita gente participando, Paulo... o Leonardo, todos falando também sobre a importância de campanhas que sejam intensificadas, principalmente agora com o aumento do número de ciclistas e da bike elétrica e que não seja a bike, enfim, a importância disso ser intensificado para o próprio ciclista e para o outro, né, para o motorista, para o pedestre. Enfim, a gente está no momento ali, que bom que está crescendo, mas tem que crescer com responsabilidade para a gente não ver esses números de aumento. Gente, são 8h07, a gente estava com o plano de falar da corrida, mas a gente já ultrapassou mais de 1 hora, lembrando para quem está ouvindo e até para todo mundo, além de ficar registrado no YouTube, a gente vai jogar também no Spotify. Então vai como um podcast, se as pessoas quiserem depois passar para alguém, para ouvir no carro, às vezes é até mais fácil, ou no carro, enfim, na bike, ou sei lá. Enfim, você pode conseguir na ouvir. Bike não. Na bike não pode o fone. Não, bike não, pelo amor de Deus. Tá, na bike não pode o fone, o exemplo foi péssimo, meia culpa agora é minha. Cara, eu passo competindo ali. A orientação é não usar de fone, né? Agora eu faço a minha culpa, eu adoro treinar de bike. No treinamento não. Péssimo, né? Não pode. Tem que estar atento o tempo todo, né? Tem que ter uma noção do redor. Mesmo na ciclovia. Aliás, como eu te falei, a ciclovia é um dos locais mais perigosos que eu considero. E ainda com essa quantidade de ciclomotores, a bicicleta elétrica, enfim. Você tem que tomar principalmente a nossa ciclovia, né, Mari? Então, gente, só pra gente organizar. A nossa ciclovia é tosca, né? Só pra gente organizar agora, até pra fazer depois umas regras. Então, as pessoas estão perguntando muito de bike elétrica e veículos ciclomotores. Então, veículo ciclomotor, o Passos deu um exemplo que é ótimo, pra gente que não é do métier ali, é o que não tem pedal, basicamente é isso. Não pode na ciclovia, tem que ir pra rua. A bike elétrica pode, mas tem um limite até 20 km por hora, é isso? 20 km por hora, Isso. Exatamente. Tá. Hoje eu vim observado, hoje eu estava no meu ponto de treino,
umas 30 bicicletas, não só elétricas, como outras bicicletas andando a mais de 20 km por hora. E tem algo que a gente possa fazer? E os corredores... Aciona a Guarda Municipal? O que a gente pode fazer? Essa é outra discussão aí que a gente vai levar. A gente pode até fazer um programa só para isso, porque é complicado. É complicado. Porque você não tem como fazer a autuação. Entendeu? Na verdade, não justamente pode a consciência de cada um, né? No ofício que a gente protocolou ao Detran, a gente solicita ao Detran que faça a regulamentação, né, justamente para que a Guarda Municipal consiga autuar as pessoas que estão usando o ciclomotor de forma errada. Porque hoje, o que acontece? Vão falar, mas eu já vi uma reportagem que saiu ali, o pessoal da CEOP é a Secretaria de Ordem Pública, levando lá as bicicletas, os ciclomotores das pessoas que estão alugando. Eles levaram porque eles estavam fazendo um comércio legal, alugando. Não por o ciclomotor estar passeando, é diferente. Foi por outro motivo, entendeu? Senão era só você ir em qualquer domingo, eu quero ver parar aquilo lá e fazer a autuação e a apreensão do veículo. E detalhe, aos pais de menores de idade, se seus filhos se envolverem num atropelamento fatal, quem vai responder são vocês, porque menor de idade não pode pedalar um ciclomotor. Tá bom? Perfeito. Então, além agora, não pode ser, as bicicletas não podem ser nem autuadas na calçada? Quando você vê as pessoas andando de bicicleta elétrica, não é nem calçada. Poderia, porque não estão com placa, deveria ter placa. Nenhuma delas tem placa. Esse é um outro problema. Por isso que a gente não deve culpar o cidadão. Porque o culpado dessa história é o Detran. O Detran não dá as condições das pessoas realizarem emplacamento. Primeiro, uma das nossas perguntas. Me diz qual é ao Detran. Me diz qual é a autoescola que está capacitada a me dar a ACC. Nenhuma, porque nenhuma tem ciclomotor para fazer a aula. A ACC é a categoria que é a autorização para conduzir ciclomotor. A outra pergunta, me dá, eu quero, qual é a loja que eu compro um ciclomotor que vai me dar a nota fiscal com o Renavan? Porque se eu tenho que emplacar, eu tenho que ter um Renavan. Se qualquer loja de informática está vendendo errado. Então, quer dizer, é tudo errado. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Só que o menos errado é o cidadão. Tem muitas pessoas que foram ludibriadas e enganadas ao comprar um ciclomotor, dizendo, não, você pode usar. Deixa eu fazer uma pergunta. Teve a campanha há alguns anos, eu não sei precisar quantos anos. Está ouvindo? Vocês estão ouvindo? Alguns anos teve uma campanha de conscientização de cigarro, não jogar guimba de cigarro na rua e catar o cocô do cachorro. E aí as pessoas que jogavam guimba... Existe o cidade Cara, limpa. Funcionou. Ainda é. Agora, por que a gente não consegue fazer pelo isso? CPF. Por que a gente não consegue... É uma boa. Porque com as bicicletas. Se conseguiu com cigarro e com cocô, vamos tentar com a bicicleta, né? Mesmo Mariana, sem placa, olha que ponto a gente chegou, né? A gente está aqui, a galera do pedal também, porque maior do que a gente quer preservar a vida, né? Então não interessa, se o ciclista está fazendo a coisa errada, então a gente realmente vai conscientizar o ciclista, entendeu? Chegou ao ponto desse ponto, porque hoje realmente fica, foi o que a Márcia falou, hoje eu me sinto mais confortável pedalando na via pública junto com os carros do que numa ciclovia, por exemplo. Com certeza. Sim. Com certeza. Entendeu? Enfim. Gente, 8 horas, quase 15 minutos. Acho que a discussão, enfim, se deixasse, podia avançar. A gente pode fazer uma parte 2, estabelecer as propostas, mas foi a semente plantada aí de muita coisa que pode ser feita pelas autoridades e pela gente também, né? Muitas propostas de conscientização e até regulação também. E queria agradecer muito quem está acompanhando a gente. Lembrar de novo que vai ficar armazenado no YouTube, vai ficar também no Spotify para você não ouvir pedalando, porque não pode ouvir, e é erradíssimo que eu falei. Mas vai ficar lá como um podcast para quem quiser também.
E agradecer demais a todo mundo, Márcia, Cris, Adriana, Pazos. Muito obrigada, gente. Que venham outras pra gente discutir e poder fazer diferença. Muito legal poder fazer parte disso. Pô, a corrida sobrou, né? Coitada da corrida. Sobrou, a gente tem que fazer outra. Vamos fazer outra só eu tenho uma dica de segurança para corrida. Não só para corrida, mas para todos os esportes ao ar livre, hein? Usem protetor solar. Vai por mim. Eu já tive 10 cânceres de pele. Tá? Então, ao longo da vida inteira, a exposição solar aí, não só por causa do sol, tá? Mas a exposição, hoje todo mundo está com o celular na frente, com os raios do celular, do computador. Então, coloca um protetor solar do lado da pasta de dente, entendeu? E escove o dente, até em dia de chuva, passa protetor. Pode e outra dica importante é não correr um do lado do outro. Não numa ciclovia, por exemplo, como Copacabana, corra atrás, entendeu? Perfeito. Quando fizer o retorno na ciclovia, olha para ver se vem bicicleta, porque isso já teve até uma ocorrência de uma atleta atropelada e teve uma lesão no nervo óptico dela. Porque ela estava correndo então, em assim, dupla, olhe para ver se... Como? Não, ela foi fazer o retorno, quando ela fez o retorno, ela não viu a bicicleta vindo. Então, foi direto uma profissional. A bicicleta está ultrapassando a pessoa, vou descer, vou virar aqui. Ela virou. Por isso que é importante você ter uma noção do espaço na hora de retornar e estar atento do que está acontecendo à sua volta. Nós somos muito vulneráveis, né? Muito. Mas infelizmente. Vamos fazer uma de corrida, então. Já fica a ideia plantada. Quem sabe a gente não traz outros elementos aí para a mesa, para discussão, até uma questão de saúde. Acho que tem muita coisa para a gente falar. Gente, mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigada, Márcia, Cris, Dri, Pazos. Obrigada a todo mundo aí, Nós gente. que agradecemos. Valeu por todo mundo aí que participou aí. Valeu, galera. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, boa noite. Beijo. Boa noite. Beijo. Tchau. A imagem tá com delay, mano. Eu tava falando.